49 anos de contribuição e 65 anos de idade. Essa é a fórmula para se aposentar ganhando 100% do teto de aposentadoria no país. Mas existem outras regras e uma delas é a transição para homens com até 50 anos e mulheres com 45. Mas quem vai nos ajudar a compreender melhor o que está sendo proposto é a professora da UPF, Edmara Saquete Risso, especialista em Direito Previdenciário. Seja muito bem-vinda ao PFTV, professora. Obrigada, Kelly. Essa proposta de emenda à Constituição, que busca, então, alterar as regras da Previdência, foi entregue na segunda-feira à Câmara dos Deputados. Quais são as principais mudanças, então, com essa proposta? Bem, Kelly, são inúmeras as mudanças. Para você ter uma ideia, dentre texto e justificativa, são 28 páginas apresentadas à Câmara pela equipe do governo federal. As principais, como tu já disseste, são a fixação de uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, com uma regra de transição para quem já tem, na data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, quando for aprovada, de pagamento de pedágio de 50% do tempo que faltaria para se aposentar. Então, em hipótese, uma mulher aos 45 anos de idade, que ainda faltariam 10 anos para se aposentar, ela pagaria 5 anos, mas ainda entraria nas regras anteriores. Também há modificações, Kelly, na pensão por morte, na aposentadoria das pessoas, dos trabalhadores rurais, no benefício de prestação continuada, na acumulação de benefícios. Ela é bem complexa, é uma reforma bem complexa. Então, são muitos os pontos de reforma. É uma reforma estrutural da Previdência, de fato. E agora, se de fato essas reformas acontecerem, existe a possibilidade de alguém se aposentar com menos de 65 anos? Não, só quem entrar na regra de transição. Então, quem está na expectativa de direito mais próximo de se aposentar, que é exatamente essa faixa etária de 45 para mulheres e 50 para homens, sim. Para os demais, não. Então, quem tiver menos tempo, eu sou uma diretamente atingida. Eu tenho 43 anos de idade, desculpa usar o meu exemplo, mas para que fique bem claro ao espectador. 43 anos de idade, eu não tenho expectativa nenhuma, ou seja, eu terei que trabalhar até os 65 anos de idade. Como é que vai funcionar, então, essa regra de transição? Tem um tempo já determinado? Em resumo, é pagamento de um pedágio de 50% do tempo que faltaria para aposentar-se. Mas ela é bem mais detalhada, são 10 itens que dizem respeito a esse pedágio. E aí vai depender de ser professor, de ser rural, de ser urbano, para cada um tem uma regra com um detalhe diferente. Essas regras, dando o nosso exemplo, então, vão atingir as pessoas que começaram ou que contribuem por menos tempo. Isso, a ideia é essa. A ideia é que quem está contribuindo há menos tempo, mesmo que seja há 20 anos, por exemplo, quem está na casa dos 40 anos, já tem pelo menos 20 anos de contribuição. Essas pessoas não serão tão atingidas quanto aquelas que já estão entrando num momento de criar uma expectativa mais concreta, né? Mas todos seremos atingidos. Ela é duríssima do ponto de vista do contribuinte, duríssima do ponto de vista do trabalhador. Como especialista em direito previdenciário, a senhora acredita que realmente existe essa necessidade da reforma? Eu acredito que exista, Kelly, só que não pelos motivos alegados pelo governo. Ele fala em déficit da Previdência, e o déficit não é causado apenas em razão dos valores pagos. Ele é causado em razão da desvinculação das receitas da União, de a União não colocar na Previdência aquilo que ela deveria colocar. Então, há uma série de fatores que deverão vir à tona nessa discussão agora que se inicia no Congresso Nacional. Essas alterações dividem, então, muitas opiniões, né? Aqueles que acreditam que ela realmente seja necessária, mas também aqueles que vêm ao lado do trabalhador, né? Principalmente para quem trabalha, né, com a mão de obra pesada, né? Um homem ou uma mulher que trabalha com um serviço braçal com 65 anos, como é que fica a saúde do trabalhador? Essas questões foram analisadas também? Parece-me que não.
tanto não foi analisado também a questão regional no país. Nós temos uma expectativa de sobrevida no Sul, outra no Sudeste, outra no Nordeste. Parece-me que o governo não teve tempo. E eu aguardo que o Congresso Nacional, como os nossos legítimos representantes, façam essa análise setorial, para não criar um monstrengo que depois não vá ter sucesso na hora da sua eficácia, né? Mas ela vai ser cruel, em especial com essas pessoas que trabalham em situações mais penosas, digamos assim, né? Porque até mesmo a aposentadoria especial vai sofrer modificações. Então, a proposta foi entregue nesta semana. Qual é o processo agora? Ela está na Câmara dos Deputados. Como é emenda constitucional, ela tem um processo mais demorado, um pouco de apreciação. Inclusive, o deputado que é o relator é um deputado gaúcho, vinculado ao PMDB, relator na Câmara. Ela vai ser apreciada, vai ser modificada, pode sofrer emendas dos parlamentares, depois enviada ao Senado, pode sofrer emendas também ao projeto lá e pode voltar. Se sofrer emendas, poderá voltar também para a Câmara. Eu acredito que o governo não vai conseguir aprovar essa proposta num tempo exíguo como ele gostaria. E aí é possível, então, que se discuta mais, que a população consiga ter acesso também a esses dados que estariam levando à necessidade de uma reforma assim tão urgente e tão dura. Mas ela ainda é possível de ser discutida. Eu creio que os 65 anos devam baixar, em especial para as mulheres, né? Então, a ideia de que aos 65 anos apenas, não, talvez a gente consiga, né? Temos a esperança, talvez, de que os nossos congressistas repensem essas regras, porque elas são uma proposta hoje. Foi posta para o Legislativo, que é o legítimo, o poder legítimo para fazer essa emenda de fato, e eu espero que lá isso seja tratado com toda a seriedade e com toda a profundidade que merece. O governo disponibilizou algum meio para que a população tenha um fácil acesso a essas informações ou que possa também, de alguma forma, contribuir? Por hora, não. A gente tem acesso apenas a tramitação na Câmara dos Deputados. Se a gente colocar como link em qualquer site de busca, PEC 287 inteiro teor, vai remeter para o link da Câmara dos Deputados, que é onde se encontra, e a gente vai poder acompanhar, então, toda a tramitação, as emendas que forem sendo propostas. E eu, como professora da UPF, me coloco, inclusive, à disposição nas redes sociais para acompanhar e esclarecer um pouco do que vai acontecer e de quais os impactos que os trabalhadores sofrerão. Mas eu tenho sido a portadora das más notícias. Elas são duras. Essa reforma demorou muito, ela veio acontecendo de forma muito retalhada. Então, ela é dura, vai acontecer, muitas pessoas serão atingidas, seremos todos atingidos, mas é a única forma que a gente tem de repensar a Previdência. Como eu disse, não exatamente em razão, pelas razões do governo, mas nós temos que repensar em razão desse novo perfil profissiográfico da população. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações.